Olá, veterinário! Olá, veterinária! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Vet Class Vet Empreendedor. A Vet Class que ajuda você que é veterinária a faturar mais de R$100.000 por mês sem precisar trabalhar mais para isso. Eu sou Clarice Rubalo e hoje eu vou te ensinar como que a gente faz para se destacar da concorrência sem depender de preço. Vamos entender como é que isso funciona? Eu sei que talvez nesse momento você deva estar se perguntando, mas Clarice, não tem como eu me destacar da minha concorrência porque, nossa, ele bota o preço lá embaixo. A nossa concorrência é super desleal, não tem cabimento. Pois é, Vete. Só que aí eu te trago para refletir por que será que todo mundo está te comparando só por preço? Será que é só isso que tu tem a oferecer? Será que é só isso dentro dos teus todos os anos de estudos e as várias pós-graduações que você fez? É o que você tem a oferecer? Eu fiquei me perguntando sobre isso. E aí, Vete, deixa eu te falar um trem. Quando eu tô olhando para isso, eu tô me colocando nesse lugar de o meu único diferencial realmente é preço. E quando eu me coloco nesse lugar onde o meu único diferencial é preço, nós temos um grande problema. Porque você não tem clareza do que você entrega. Você está se igualando ao seu concorrente e aí você realmente não tem diferença nenhuma. E eu sei que talvez nesse momento você está me dizendo assim, mas Clarice, como assim que eu não tenho diferença nenhuma? Eu tenho anos de experiência, eu tenho uma estrutura superior a dele, eu não faço os absurdos que ele faz dentro da clínica veterinária, eu sou diferente. Pois é, só que aí a gente parte de um princípio que você tem uma clínica veterinária, o concorrente tem uma clínica veterinária. Você é médico veterinário, o seu concorrente é médico veterinário. E tendo a premissa que na cabeça do tutor as duas coisas são a mesma coisa, eu tenho que parar e pensar. Tá bom. Se na cabeça dele é tudo a mesma coisa, e aí eu sou mais cara que o meu concorrente, por quê? Porque cargas d'água o meu cliente vai me escolher. Se eu sou mais cara que o meu concorrente. E na cabeça dele, ambos são clínicos veterinários e ambos são iguais. E é aí que a gente começa a jogar o jogo de gente grande. Clarice, que jogo de gente grande? Veja bem, presta atenção. Eu tô te mostrando um post-it. Beleza? Isso é um post-it. Vamos imaginar que eu tenho aqui 2 post-its, cada um esse aqui é um post-it. Esse é um post-it, esse é um post-it. Eles não são iguais? Só que esse post-it aqui, um saquinho dele custa R$100. E esse daqui, um saquinho dele custa R$20. Mas eu tô olhando a embalagem, tá tudo igual. Logicamente, eu vou pensar, é post-it, é tudo igual, então eu vou levar de R$20. E ainda vou pensar, meu Deus, né, da pessoa que tá vendendo o post-it lá mais caro. O que ele acha que ele tem pra estar vendendo um post-it a R$50? Só que aí, nas embalagens, ele não tá me mostrando que esse post-it aqui de R$100, esse post-it aqui de R$100, ele é feito de madeira florestal correta, ele é feito de uma madeira específica, que demora 10 anos para crescer, para eu conseguir fazer, que ele está dentro dos órgãos ambientais, que ele tem uma durabilidade maior, que para eu escrever a caneta desliza melhor, que a cola dele ele fica retinha quando você cola, né? Então tudo isso daqui, e ele é feito especificamente para tal coisa. Esse aqui é só um post-it. Então, concorda que agora tem diferença? Só que eu tendo na minha consciência, né? E a gente fala da consciência e o inconsciente coletivo. Quando eu olho para isso daqui, é tudo igual. É tudo igual, porque não tem nada diferente. Porque dentro da cabeça do ser humano, a gente tem várias gavetinhas.
E nessas gavetinhas, a gente tem as nossas percepções e o nosso pré-conceito sobre cada item, sobre cada coisa. E o que é um pré-conceito sobre tudo que eu trabalho? Pré-conceito é aquele conceito que eu já criei sobre determinada situação, sobre determinado profissional, sobre determinado tipo de empresa. Então, no inconsciente coletivo, ele já tem um pré-conceito de quanto custa um veterinário, de quanto vale, do que é bom, do que não é bom. Porque todos são veterinários. Então, se eu tô referente ao meu concorrente igual, na visão do cliente, que ele não tem conhecimento técnico, ele não sabe de faculdade, ele não sabe de técnica, ele não sabe o que é uma vacina nacional, o que é uma vacina internacional, ele não sabe de nada disso. Então, se eu tô olhando para isso e eu tô respondendo igual ao meu concorrente, se eu tô atendendo, me comunicando, e aí que entra a grande jogada. Eu posso, na técnica, ser completamente superior ao meu concorrente e isso justifica o meu valor ser mais caro. Mas, na hora que eu me comunico com o cliente, eu tô fazendo igual. E se eu tô fazendo igual, por que ele vai pagar mais caro em mim? Me explica. Igual o post-it. Por que eu vou pagar mais caro? Não tem motivo. Então, a escolha natural dele, se você só compete por preço, o resto faz tudo igual, por mais que você não seja igual, vai ser o preço. Porque quando ele decide não pagar você, a gente tem algumas questões aqui. E uma dessas questões é, você não gerou valor suficiente para entender que vale a pena pagar mais caro por você? E a outra questão é, talvez, na cabeça dele, ele só consegue e merece gastar até aquele ponto. E aí entra numa percepção de merecimento dele do cachorro. Então, tem muito mais coisa envolvida do que simplesmente o não quer gastar. Percebe? E aí, agora que a gente entendeu e a gente diagnosticou esse ponto, qual é o próximo ponto? Entender como no meio disso tudo, então, Clarice, eu consigo me diferenciar do meu concorrente a não ser por preço. E aí, a gente vai entrar num viés que a maioria dos médicos veterinários não entram. E por isso, eles acabam concorrendo com o Zé Ruela da esquina. Você sabe o que é? É o comportamento humano. É o que eu fiz essa pessoa sentir a ponto de ela entender que eu sou a melhor decisão para ela na hora de escolher o veterinário do cachorro dela. E quando eu tô entrando no mérito, o que eu fiz ela sentir, eu tenho que parar e pensar. O que eu preciso fazer ela sentir para ela entender que eu sou a melhor opção para ela? Porque não é a necessidade do paciente que define quem vai ser o veterinário dela. Embora deveria, tecnicamente falando. Também o efeito Disney, maravilhosa, vai ter. Mas o que define ela escolher é o que eu fiz ela sentir. Quais emoções eu trouxe? Quais desejos eu trouxe? O que eu trouxe no inconsciente coletivo? Vamos falar de Disney, então? A Disney é um dos grandes exemplos disso. Só que hoje a Disney, ela é um dos maiores desejos. Todo mundo tem um sonho de ir pra Disney, não é verdade? E quando a Disney hoje tá lá bombando, os desejos das pessoas que estão lá é da maioria da nossa idade. 30 mais, 20 mais, 30 mais. Por quê? Era um desejo de infância que não se concretizou e que a gente realiza hoje com os nossos filhos. Então, hoje, toda a magia da Disney é justamente para elencar aquela galera que assistia Branca de Neve, né não? A Cinderela. Então, quando eu começo a olhar para isso, eu começo a ver, opa, tudo é percepção. E aí, claro, tem toda uma narrativa, uns processos, toda uma conduta, uma cultura lá. Mas,
Quando eu tenho tudo isso alinhado, eu começo a ser a melhor escolha entre tantos outros parques que existem. E agora vamos falar de clínica veterinária. O que eu preciso fazer o meu cliente sentir para ele escolher a minha clínica veterinária ao invés do meu concorrente? E aí eu tenho que começar a olhar qual é o tratamento que ele usa junto ao animal dele. Quais são o tratamento? Como que ele conduz esse cliente? Como que eu direciono ele? O que eu tenho que fazer ele sentir para que eu consiga aplicar o que é o meu maior objetivo, que é a ciência animal nesse paciente? Só que para eu aplicar toda a ciência animal neste paciente, o que eu preciso fazer? Encantar o instrutor o suficiente, conduzir ele emocionalmente, a ponto de entender que ele precisa. Entendeu? E como? Primeiro ponto. Eu tenho que causar desejo, né? E como que eu causo desejo? O que o meu cliente ideal gostaria de ter? E aí a gente vai nas bases da pirâmide de Maslow, a gente tem as necessidades básicas, até que a gente vai pro status. E vamos combinar que aquela criatura que compra um Spitz e vai pra tua clínica, ela já tá na necessidade de status? Então, o que eu faço para conectar com a necessidade de status dela? E aí eu começo a fazer as experiências emocionais do tutor para eu executar a minha ciência animal. E Clarice, como que eu faço isso? Por exemplo, eu vou contar um caso para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês conhecem o Renoquid? Quem é que conhece o Renoquid? O Renoquid, quando ele foi lançado com aquela campanha da Caverna do Dragão. E aí a Caverna do Dragão, ele foi um desenho que ele fez sucesso somente aqui no Brasil. Por 22 anos, com 24 capítulos. E aí, eles entenderam que o público que iria comprar o Renoquid era aquela galera que lá nos anos 80 e anos 90 assistia Caverna do Dragão. E aí, quando eles... E essa geração, olha que interessante, essa geração, além de ser a geração ali dos anos 80 e 90, que seria o grande consumidor do Renoquid, era uma geração que já vinha buscando os direitos da mulher. Então, quando eles lançaram a campanha do Renoquid, que trouxeram aquela narrativa da Caverna do Dragão, percebam que eles criaram o capítulo mais esperado de uma geração inteira, que foi eles voltando para casa. E aí eles voltaram para casa no Renoquid. E vocês lembram quem dirigia o Renoquid naquela propaganda? Quem dirigia o Renoquid era uma mulher negra, que era aquela menina que usava aquela vara que esticava lá. Então, ele se conectou completamente com o principal público dele que queria comprar, trazendo esse sentido de aventura, que buscava, conectando, e aí gerando desejo e sendo uma das campanhas de maior sucesso da Renault. Porque ele trouxe emoções. E o Renoquid, todo mundo sabe que nem é um carro tão bom assim, né? Falando de modelo de carro. E aí, quando eu entendo isso, quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que não é a técnica veterinária que vai fazer o cara te escolher. É o que eu fiz ele sentir que faz ele desejar estar aqui. Então, existe um mapeamento que acontece, essa venda acontece antes mesmo do cliente colocar o pé dentro do seu negócio veterinário. E aí eu preciso alinhar esses processos junto com a minha recepcionista, com o meu médico veterinário, antes, durante e depois do atendimento. Porque eu começo a gerar desejo, inclusive, dentro da minha comunicação, dentro das minhas redes sociais, para aqueles, cara, eu quero fazer parte disso. E como que eu faço isso? Criando um movimento onde eu trago a pessoa para dentro do meu negócio. Como, por exemplo, eu posso criar uma narrativa em cima do café da clínica, você acredita? Mas como assim? Eu posso criar uma narrativa que tem
que tem uma forma especial que a gente faz o café aqui na clínica, e aí filmar, fazer uma brincadeira, que a pessoa que faz o café tá escondendo, não pode mostrar, aí a pessoa tomando, aí faz toda uma narrativa em cima do café, por exemplo. Ou você pode fazer toda uma narrativa do porquê os animais ficam felizes quando chegam na tua clínica. E aí vocês batem foto e faz, aí tem um que tá lá conversando, assim, não, mostra como é que eu faço. Olha só a narrativa de desejo, porque tudo que é escasso, tudo que eu não sei, que eu não posso ter acesso, me gera desejo. Olha que interessante. E nada tem a ver com a técnica veterinária. Então eu começo a gerar desejo. Como mais eu posso gerar desejo? Eu posso ter coisas que nenhum lugar tem. Como, por exemplo, ainda ontem eu vi uma aluna falando, eu vou fazer isso, esse clubinho assim assado, e vou fazer, todo mundo que vem aqui durante esse ano vai ter o banho fada. Eu achei fantástica a ideia. Só que vai perder a graça, porque repete. Então eu preciso ter a cada mês uma novidade que ninguém teve acesso. Então, e aí por isso que, por exemplo, a Petico, aquela caixa lá por assinatura, faz tanto sucesso, porque todo mês é um tema. Do Egito, da festa junina, do não sei o que. E aí todo mês vai vir algo temático, que muitas vezes não tem nada a ver com a paçoca, mas é algo diferente, tem um efeito novidade. Porque a gente precisa do efeito novidade, porque senão perde a graça, não? Vira paisagem. Então eu preciso trazer essa narrativa para gerar desejo, porque eu quero fazer parte do que tudo que é novidade. Olha que interessante. Ou posso ter coisas que só na minha clínica tem, uma forma de atender. A consulta Vet Kids, por exemplo, que é uma consulta quando vem a criança, ela recebe um jaleco, ela ganha a estrela do xerife pet após o atendimento. Aí tu imagina que a mãe nesse momento já tá filmando a criança atendendo, você fazendo tudo. Entendeu? Então, olha quantas possibilidades eu tenho dentro do meu negócio veterinário. Tudo quando eu paro de olhar para o concorrente, entendo que não é preço, é o que eu faço ele sentir. Antônio Damasio nos trouxe em 1991 que as decisões de compra é tudo emocional. A razão apenas justifica o que a emoção já decidiu. Tá entendendo? Então, quando eu começo a entender isso, o que eu preciso fazer? Desenhar o que eu vou fazer ele sentir. E aí que vem os fluxos. Quais são os fluxos que vão ter para gerar desejo? Na comunicação, em o que eu vou fazer o meu cliente compartilhar, fazendo desejo nos outros. Como que eu vou responder o quanto custa e mostrar meu diferencial referente ao outro cliente, ao invés de responder só quanto custa. Custa 150, vamos agendar? Não, fazer o processo, mostrar, ter vídeos. Como que vai ser a minha consulta de uma forma experiencial quando ele vem aqui? Um kit boas-vindas, um direcionamento. Olha o fluxo, tudo só apenas é fluxo. É como que eu vou trabalhar toda essa narrativa. Eu vou trabalhar algum sistema de gamificação, por exemplo, no atendimento, onde eu mostro cada passo do pet. Depois do atendimento, como que eu vou direcionar esse cliente? Com quais são os contatos que eu vou ter com ele, como que eu vou fazer pesquisa de satisfação, como que eu vou gerar uma experiência pós-atendimento, ou ao invés de fazer consulta mais retorno, eu vou fazer plano de tratamento. Tá entendendo? Então, tudo isso vai me diferenciar do meu concorrente e vai fazer com que eu sempre seja a escolha certa. Me fazendo ter uma agenda lotada e inteligente. Porque quando disseram pra você que pra você ter uma agenda lotada, você tinha que trabalhar muito, baixar o preço, ou fazer sei lá o quê, mentiram pra você. O que faz você ter uma agenda lotada é você ter uma estrutura usando o que você já tem em casa para você conseguir faturar mais. Porque provavelmente, tudo isso que eu te falei, você não tem desenhado um processo de como deve ser. Assim você vai estar sempre concorrendo por preço com o seu concorrente. E é por isso que no dia 6 de setembro, a gente decidiu fazer um workshop fechado, onde eu vou te ensinar a ter uma agenda lotada mais inteligente. Porque é uma agenda onde você fatura mais, trabalha menos. Eu consegui entender e desenvolver um código
que chega nas emoções do tutor e faz com que ele converta e faça o que tem que ser feito muito mais rápido. Clarice, como assim? Existe uma forma de chegar na emoção do tutor, onde ele consegue escolher, desejar escolher você e aderir a tudo que você pede. E aí eu consigo lotar a agenda de uma forma inteligente, trabalhando menos e faturando mais. E é exatamente esse fluxo que eu vou te entregar no dia 6 de setembro, num workshop fechado e limitado. Tanto é fechado e limitado, que é um workshop que a gente está fazendo em lotes. Domingo agora vira o lote. Se não me engano, o lote primeiro agora tá R$47. Por um workshop completo, com caderno, que você vai sair com um caderno pronto para você copiar e colar no seu negócio, o seu fluxo personalizado para você ter uma agenda lotada e inteligente. Então, como é que eu faço, Clarice, para participar desse workshop? Você vai comentar aqui a palavra agenda. E aí você vai receber no seu direct o passo a passo para participar desse workshop. Chega a ser insultivo o valor desse workshop, para você sair com um fluxo completo para ter uma agenda lotada, ou melhor, inteligente, por R$47. Para você saber exatamente o que fazer para faturar mais, trabalhar menos, com uma agenda lotada, inteligente. Combinado? Então, Vértice, eu espero ter te ajudado aqui nesses minutos que a gente ficou junto, para entender que o que te separa do seu concorrente não é preço. É os fluxos que você desenhou para gerar desejo de pertencimento do seu cliente. Tá bom? Então, meus amores, obrigado pela companhia. E a gente se vê na próxima terça-feira. Lembrando que toda terça e quinta a gente tem VET Class por aqui. Aliás, semana que vem não vai ser 11h30, vai ser outro horário, tá? Vou ver se eu vou ter que mudar, porque agora às terças eu fico na clínica e esse vai ser bem o horário da reunião. Mas eu vou avisar pra vocês aqui quais serão os horários das VET Class, tá bom? Então, meus amores, obrigado pela companhia. E como eu sempre digo, um grande beijo. Empreenda, veterinário. Tchau, tchau.